De acordo com a polícia, Miriam já tinha medida protetiva contra o ex-marido. Ele disparou 2 tiros contra ela e contra a própria cabeça. Antes de começar esse vídeo, e logo vocês vão entender porque que eu estou com a mesma roupa do vídeo que eu gravei ontem, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou ler. Eu vou ler porque com as minhas próprias palavras pode ser interpretado como... As minhas palavras muitas vezes são distorcidas pela maneira com que eu falo muito rápido, enfim, eu vou ler para vocês o que é uma medida protetiva. O que são, como funcionam e depois, se você quiser pesquisar mais, você vai lá saber como que solicita. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção e me digam aqui nos comentários se isso aqui protege uma mulher de ser assassinada. É isso que eu quero entender. Para que serve isso? Porque para mim, ameaçar um cara que já tá com tudo na cabeça para acabar com a vida de alguém não serve para nada. Isso aqui não protege uma pessoa. É uma simples ameaça de que a pessoa que descumprir isso pode ser punida. Então, cuidado, mulheres. Prestem atenção. As medidas protetivas são mecanismos legais de proteção a pessoas que de alguma forma se encontram em uma situação vulnerável. Atualmente, em nosso ordenamento jurídico, tais medidas podem ser encontradas e concedidas com fundamento em diferentes leis, sendo as principais dela a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Para compreender melhor acerca do funcionamento das medidas protetivas, abordaremos o tema de forma completa no presente artigo. Acompanhe. O que são medidas protetivas? As medidas protetivas são ordens judiciais, entenderam? Uma ordem judicial concedida com a finalidade de proteger um indivíduo que esteja em situação de risco, perigo ou vulnerabilidade, independentemente de classe, raça, etnia, origem social, renda, cultura, nível educacional, idade ou religião. Por meio delas, busca-se garantir os direitos e garantias fundamentais inerentes à pessoa humana, como forma de preservar a integridade e saúde física, mental e psicológica da vítima. Eu não vou ler tudo, depois eu vou deixar o link disso daqui, que é do site projuris.com.br, eu vou deixar aqui na descrição, para que vocês tenham acesso a isso aqui completo. A ideia aqui é só eu entender aonde que um papel protege uma mulher de ser acometida aí por um feminicídio, um assassinato, né? Qual é o objetivo da medida protetiva? De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência doméstica contra a mulher envolve qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Assim, as medidas protetivas têm como objetivo cessar uma ameaça, isso é uma piada, né? Ou uma efetiva lesão à integridade da vítima, seja ela física, moral ou psicológica, e inclusive visando a proteção dos bens da ofendida. Como que funciona uma medida protetiva? Ela funciona como uma proteção legal à mulher que se encontra em situação de violência doméstica ou familiar. Essa proteção é concedida quando há um pedido de medida protetiva, que muitas mulheres nem isso conseguem. Eu já sei disso por conta de seguidoras minhas, por conta de consultorias que eu já fiz, que elas tentaram e não conseguiram. Vai depender muito do caráter de um juiz, de como ele entende que aquela mulher precisa ser protegida. Aqui no meu caso também não vai fazer diferença, que eu acho aqui que não faz diferença nenhuma. O procedimento será analisado por um juiz, mas destaca-se que as medidas podem ser solicitadas pela vítima diretamente na delegacia de polícia, sem a necessidade de se fazer acompanhada de advogado, embora seja recomendada a presença de um. Além disso, a fim de proteger a integridade física da mulher, a Lei Maria da Penha prevê que as medidas protetivas tramitarão em apartado dos processos principais. Aquele que terá a denúncia do crime cometido pelo agressor, ameaça, lesão corporal, entre outras. Tal aspecto é necessário para garantir a efetividade da medida, a segurança da mulher e a aplicação das restrições ao agressor, tais como seu afastamento do lar e a entrega de eventuais armas de fogo. Ai, gente, chega a dar até uma dor de estômago. Destaca-se ainda que a lei não previu um prazo de duração da medida protetiva, de
modo que o entendimento doutrinário converge no sentido de que ela deve prevalecer enquanto houver risco à mulher. Bom, aí aqui fala, né, quem pode pedir a medida protetiva, qual é o procedimento para solicitação dessa medida, enfim. Bom, vocês viram que ontem eu coloquei no ar um vídeo aqui falando sobre uma mulher que foi esfaqueada dentro do carro e o marido havia mandado áudios pro WhatsApp dela falando o que ia fazer e ele foi lá e cumpriu. E agora eu quero que vocês me respondam aqui. Aonde que uma medida protetiva protegeu essa mulher? Agora eu vou falar para vocês de um caso que aconteceu aqui na minha cidade, no dia 8 de março. Vou falar para vocês de vários casos que aconteceram aqui para que vocês fiquem atentas e ao invés de ir lá na justiça pedir medida protetiva ou coisa do tipo, vocês desapareçam da face da terra quando vocês sabem do que os homens com quem vocês decidiram se relacionar são capazes. É uma técnica de laboratório da Universidade aqui do Centro-Oeste, que tem um campus na cidade de Irati, uma cidade com um pouco mais de 60 mil habitantes, 61 mil habitantes, dá 100 quilômetros daqui. Passo direto por ali, tem uma amiga que mora lá. A minha vizinha aqui de cima, inclusive, é professora dessa universidade, mas não lá. Ela é professora aqui na minha cidade. Essa mulher de 43 anos foi esfaqueada por um homem de 59 anos que aguardou ela chegar lá e depois ele ainda a atropelou. Como que ele tinha acesso? Me parece que lá o campus ele é todo aberto, mas esse homem ele era motorista da universidade e para quem o conhecia diz que era uma pessoa extremamente pacata. Depois disso, esse homem foi encontrado envolvido em um acidente de carro morto, onde o motorista do caminhão que ele bateu de frente diz que tem certeza que ele invadiu a pista contrária ele quis cometer aquele acidente, ele quis tirar a própria vida e o infeliz nem se preocupou se ia causar dano a outra pessoa, né? Por sorte, essa mulher sobreviveu. Ela sofreu várias cirurgias e ela está viva. Ele não conseguiu matá-la. Acho que ele acredita que sim. Só que ele fugiu não com o carro da universidade, ele fugiu com o seu carro particular. Nesse caso aqui, eu não sei se ela tinha tal medida protetiva ou não. Eu só sei que o cara era ex-marido dela. E dá pra ver aqui a diferença de idade, né? Eu me preocupa muito os homens mais velhos que são casados com mulheres mais novas, porque chega um momento onde o homem começa a ter uma extrema segurança e começa a ficar obcecado pela mulher mais nova. Então tem que tomar muito cuidado, mulheres aí que são extremamente bonitas, que se cuidam quando estão casados com homens que já conseguem sentir o peso da idade. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu estou preocupada com uma pessoa próxima a mim em relação a isso. E pasmem, na mesma cidade, uma mulher de 37 anos chamada Veridiana foi assassinada no dia 29, terça-feira agora de março, pelo ex-namorado. Ela estava, acho que saindo ou chegando do trabalho, quando ele a abordou e lhe deu 6 facadas. Ele foi detido por um bombeiro que viu a cena. Então, mais um caso aqui. E para fechar aqui o mês das mulheres com chave de ouro, né, para ser bem irônica no que eu tô falando aqui, um homem de 53 anos chamado Mauricela assassinou a sua esposa dentro do carro. Após 33 anos de casamento, eles se separaram e, de acordo com os dados, o crime ocorreu na manhã de segunda-feira, dia 28 de março. Ambos estavam na garagem de um supermercado que fica perto da casa de uma das filhas da vítima. De acordo com a polícia, Miriam já tinha medida protetiva contra o ex-marido. Ele disparou 2 tiros contra ela e contra a própria cabeça. A filha estranhou a demora da mãe ao chegar no trabalho e aí eles foram procurar. Pelo que eu entendi, essa mulher, no caso dessa mulher que foi assassinada em Francisco Beltrão, ela deixava o carro no estacionamento desse supermercado para ir para o trabalho. Ela trabalhava no CRAS de Francisco Beltrão, em um dos CRAS de Francisco Beltrão. E aí, como a filha entrou em contato, viu que a mãe não tinha chegado, foram até o estacionamento e os dois estavam mortos dentro do carro. Por que eu estou trazendo esses assuntos? Para fazer esse sensacionalismo? Não. Como eu falei no outro vídeo, mulheres estão sendo assassinadas todos os dias no Brasil e isso sim parece que virou banalidade. O que eu quero trazer aqui é o
quanto essas medidas protetivas realmente protegem as mulheres, porque pelo que eu entendi, medidas protetivas são um simples documento, como já falei que muitas mulheres ainda não conseguem, por conta de muitas mulheres que denunciam os seus maridos e retiram as queixas, muitas mulheres que realmente precisam de ajuda não são levadas a sério, e isso é muito grave, muito grave. Eu já contei aqui, não sei se eu contei pra vocês, mas eu prestei a consultoria pra uma mulher, eu já falei aqui em algum vídeo, e essa mulher só conseguiu ser levada a sério na delegacia, onde o delegado, o escrivão, todo mundo era amigo do marido agressor, porque uma policial que tinha ido no local da ocorrência da agressão, que o filho chamou a polícia, ela sentou do lado da mulher e peitou todo mundo e falou: vocês vão ouvir ela e vocês vão fazer o que tem que ser feito e vocês vão expedir a medida protetiva. Mas e aí, como você leva a sério uma mulher que tem medida protetiva e continua conversando com o agressor e continua com dó dele e cogita a hipótese de trazê-lo de volta para dentro de casa? É por conta de essas e outras situações que mulheres que realmente estão apavoradas não são levadas a sério. Nós precisamos mudar essa nossa cabeça, essa nossa concepção de ficar pensando que os nossos maridos, que os nossos namorados um dia vão mudar. Nós precisamos entender que quando o cara começa a te maltratar, você já tem que cair fora. Ele tá fazendo aquilo porque ele é daquele jeito. Então, eu quero muito entender de alguma advogada, de algum juiz, de qualquer pessoa, como uma medida protetiva protege uma mulher que está sendo ameaçada de assassinato. Vocês acham que esses dois casos, onde os homens se suicidaram depois de cometer esses crimes, eles estão preocupados com a justiça? Não, eles sabiam muito bem o que eles queriam fazer, eles não estão mais preocupados com nada. Então isso não nos protege. O que nos protege é dar um basta nesse tipo de relacionamento logo no começo. É dar um basta logo que você identifica que aquele homem não tem o caráter que você gostaria que ele tivesse. Muitas vezes nós acabamos nos apaixonando, nos envolvendo por conta da carência com homens que não são nada daquilo que nós criamos dentro da nossa cabeça. Vocês criam uma imagem de um homem, idealizam um futuro com aquele homem, mas ele não é aquilo, isso é a sua ilusão. Isso é o que você está criando. As pessoas que estão por perto e conseguem ver o que está acontecendo, normalmente tentam alertar, mas são pessoas que são taxadas de invejosas, aquela história de briga de marido e mulher, não se deve meter a colher, e eu acho que no fundo eu entendo essa falácia e eu entendo esse clichê. Você não tem que se meter, não porque que não é para você proteger alguém que está ali envolvida naquilo. É porque aquela pessoa normalmente fica contra quem se mete e a favor do agressor, da pessoa que está maltratando ela. Porque no fundo isso acaba virando um vício, isso acaba virando um ciclo onde você não consegue mais sair. Você dá o giro e volta para o mesmo ponto de partida. Você tá aqui sendo agredida e você faz tudo o que tem que ser feito. Você vai lá, Lei Maria da Penha e delegacia e tal. E quando acalma, você vai lá, muitas vezes, e procura o cara e pede perdão por ter feito isso. E uma aluna minha do Metamorfose que falou ontem que foi na justiça, pediu medida protetiva e ela estava se sentindo culpada por isso. Ela falou: meu Deus, como que eu tiro de dentro de mim essa culpa? Toda a família dele se voltou contra mim e ela estava apavorada, com crises, porque ela estava se sentindo culpada por ter pedido essa restrição e ter conseguido. Então veja que é muito pior do que a gente pensa. E aí, se essa mulher vai atrás do cara de novo e acontece uma besteira dessas, como que a justiça vai falar alguma coisa? Você pediu a medida protetiva, nós demos a medida protetiva e você foi atrás da pessoa. Eu não estou justificando aqui os feminicídios, eu não estou defendendo assassino, não defendo nem o cara que levanta a voz para uma mulher, não é isso. Mas eu acho que nós, mulheres, precisamos ter um pouco mais de responsabilidade pela própria vida. Nós precisamos valorizar mais a nossa vida e ficar sozinha, ao invés de se envolver com homens que não nos valorizam e que só querem, na verdade, um objeto para se sentirem melhor, para crescerem perto da gente. Tem muito homem inseguro aí que só se sente homem de verdade quando tem uma mulher
para maltratar, para humilhar, porque aí ele se sente o bambambam, porque ele está humilhando alguém. Não permita-se ser humilhada. Não perca a sua vida só para ter ao seu lado alguém que não vale nada. É esse o meu apelo, é por isso que eu faço esse tipo de vídeo, porque eu quero que você olhe aí para o seu ambiente e veja se é um relacionamento tóxico ou não. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu ajudo a identificar relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, mãe narcisista. Digite aí o meu nome e coloque do lado a tua busca, porque vai aparecer os vídeos. E não tenha medo, não pense duas vezes antes de se afastar desse tipo de homem, porque senão pode ser tarde demais. E aí não tem mais jeito. Mulheres que, por sorte, eu vou dizer sorte mesmo, né? Por sorte, por Deus, pelo que vocês quiserem falar aí, que não são mortas, vão ficar com as sequelas psicológicas e no corpo pro resto da vida. E provavelmente vão se sentir culpadas porque não fizeram alguma coisa antes. E eu espero realmente que todas as mulheres que buscam medida protetiva, seja porque realmente estão se sentindo ameaçadas e não porque querem um tipo de vingancinha contra o homem, porque eu já vi muito disso. Eu só queria dar um susto nele, eu queria mostrar pra ele do que eu sou capaz, e põe o bem bom pra dentro de casa de novo. E muitas vezes sustentam esses vagabundos. Essa é a mais pura verdade. As mulheres andam tão carentes que elas acabam sustentando o homem que as maltrata. Então é isso, gente. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo com outras mulheres e que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito do que está acontecendo no mundo e se realmente ter uma medida protetiva, que nada mais é do que um documento, só um papel, protege realmente as mulheres. Vocês acham que ter medida protetiva é sinônimo de segurança? Ou vocês acham que a justiça deveria levar isso mais a sério e proteger essas mulheres de outras maneiras, ok? E mais uma vez eu falo aqui, umas pagam pelas falhas das outras.